pessoal, é um prazer recebê-los novamente na Associação dos Peticionários para mais uma palestra, mais um passo. Essa é a 7ª palestra desse ano, nós estamos em curso. Quero agradecer ao capitão Flávio Costa, que se dispôs a fazer essa palestra sobre a engenharia da FEB. O Flávio, além de ser estudioso da parte da FEB, também é um grande amigo nosso, estamos sempre juntos em vários eventos aí. Queria agradecer também o José Domingues, que fez a Atibaia como chama lá, Bragantina, região Bragantina. Região Bragantina, obrigado pela presença, tá? O Eduardo não preciso falar porque ele já é nosso parceiro, né? Também é da região Bragantina. E também o Nelson Alberti, que é presidente do Clube das Viaturas Militares Antigas, da CB+. Obrigado pela presença, Nelson. As próximas palestras eu já vou deixar adiantado aqui, já para todo mundo já ter em mente. Nós já estamos com o segundo semestre já fechado com as palestras, os palestrantes já foram todos já conversados e combinados, tá? No dia 24 de agosto, nós vamos ter aqui, o próximo mês, nós vamos ter a senhora Cristina Félix. Não sei se alguém se lembra dela, em novembro, quando nós tivemos o evento no ano passado, ela lançou um livro no nosso stand da FEB, sobre a FEB. Ela já escreveu outros livros, ela escreveu o livro Lavoura e Família, que fala sobre a tradição, e esse livro que é A Dupla Face da Guerra, e ela vai falar aqui sobre a FEB pelo olhar de um prisioneiro. É o tema da palestra dela. Isso vai acontecer no dia 24 de agosto. No dia 28 de setembro, a palestra vai ser realizada pelo Marcos Carmo. A FEB entrando na linha, vai passar uma linha sobre o evento da FEB. E o Marcos Carmo também, para quem não o conhece, é um estudioso da FEB, é um grande parceiro nosso. A gente agradece a parceria sempre. Em outubro, foi acertado com o Marcos Renault. Marcos Renault, ele é vice-presidente do Nelson na CV+, né? Ele que cuida do museu de Belo Horizonte. Então ele vai estar em São Paulo em setembro, em outubro, 26 de outubro, nós acertamos, ele vai se deslocar para cá e vai fazer a palestra dele, que é sobre alguma coisa sobre o resgate da FEB, alguma coisa sobre o prisioneiro, que ele não me passou o tema da palestra dele. Em novembro, o Nelson Alberti vai falar sobre, o tema dele é Viaturas que Conquistaram a Segunda Guerra. Vai ser no dia 23 de novembro. E em dezembro nós não teremos palestra. Tá? Então nós estamos marcando aqui 24 de agosto, 28 de setembro, 26 de outubro e 23 de novembro. Filho do Ipiranga, margens plácidas, de um povo heróico, bravo, retomando-te, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, com liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, em teu caminho és do Brasil, ó pátria amada, teus filhos desse sol das gentil, pátria amada, Brasil.
amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplendente, pátria amada Brasil. Por mais terra seu tempo não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa este bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ração do meu jornal, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil, a glória do meu Brasil, meu Brasil. Bom, vamos lá. Esse tempo aqui eu tinha cabelo. Aqui foi na abertura do Encontro Nacional de Veteranos da FEB. E deu para conhecer muito veteranos e naquele tempo dava para conversar e perguntar coisas para eles. Nesse dia aqui, o capitão Durval, né, que é o coronel Durval, estava fazendo o documentário dele depois. Daí fazer entrevistas aqui. Aproveitando, falando da engenharia, eu peguei pela página da Associação de Expedicionários Campineiros, e aí esses 4 membros daqui da associação foram para a Itália pela engenharia. Então, esse aqui é o soldado Pastore, né? Pode ver que ele não é muito bonito, então por isso que ele foi para a engenharia, que é uma das características da engenheiro, é não ser muito bonito, mas trabalha, tá? Esse último, apesar de a gente ter reconhecimentos, estradas, pontes, organização do terreno, instalações e assistência técnica. Não é manutenção de geladeira, tá? Assistência técnica às unidades. As viaturas e equipamentos que foram usados na guerra, a equipagem de ponte que nós usamos também na FEB, e as missões da engenharia na Itália. E terminando aqui com a vitória. Tá? Bom, a engenharia militar, ela iniciou como uma arma de apoio ao combate, né? Atualmente, ela é uma arma de apoio ao combate que visa a mobilidade, a contramobilidade do inimigo e a proteção, tá? Com um multiplicador para forças dos exércitos. Inicialmente, ela cuidava de fortificações, então por isso que não só no Brasil, mas a maior parte das engenharias do mundo, engenharias militares, o símbolo é um castelo. Isso aqui é na época do Império aqui ainda. E aí, com a mudança do tipo de guerra, não era mais guerras de fortificações, a engenharia passou a cuidar da mobilidade da guerra, tá? Passou. Então, foi inicialmente cada regimento de infantaria começou a possuir uma companhia de sapadores, e depois a artilharia também começou a possuir uma companhia de artigos e engenheiros. E a partir daí que resultou as 3 grandes especialidades da engenharia, que são os sapadores mineiros, os pontoneiros, que fazem pontes, e os artífices, os construtores. Tá? Em Portugal foi criado o Real Corpo de Engenheiros, e, para vocês terem ideia, tá? Já desde a época de Napoleão, na Guerra da Secessão e na Guerra do Paraguai, já existiam pontes pré-fabricadas, pontes flutuantes, e eram usadas. Inclusive na Guerra do Paraguai, já tinha pontes flutuantes infláveis. Vamos para o Batalhão de Engenheiros Brasileiro, tá? Ele foi criado em 1835, mas demorou 20 anos para realmente funcionar. Ele era formado por soldados artífices, mas os oficiais tinham que ser das armas científicas, tá? Então era matemática, artilharia, engenheiros. Antes
da Guerra do Paraguai, a situação do Exército é o que a gente vê no Brasil muitas vezes. O Exército estava um tempo sem ser empregado, então ninguém via importância, não tinha apoio financeiro, não tinha apoio político, e o Exército foi ficando meio que abandonado. Quando começou a Guerra do Paraguai, precisaram convocar os reservistas, que não tinham na época, né? Não tinha um sistema de reservista como agora, então chamaram os voluntários da pátria. Aliás, aqui em Campinas teve 12 voluntários da pátria que lutaram junto com a engenharia do Paraguai. Em 1864 foi para o sul, tá? Para a Guerra do Paraguai, e como era formado o batalhão de engenheiros. Eram 4 companhias de sapadores. Quando iniciou a guerra, aumentou mais uma de pontoneiros, uma de artífices, e mais à frente, durante o desenrolar da guerra, mais uma companhia de aeronautas. A Força Aérea saiu daqui, tá? A Força Aérea Argentina também saiu daqui. Essa companhia de aeronautas eram responsáveis a operar os balões de reconhecimento. Bom, o batalhão de engenheiros, tá? Que é o primeiro batalhão, depois passou a ser o primeiro batalhão de engenharia. Ele deu origem quando terminou a Guerra do Paraguai, a ala esquerda dele formou o atual 3º Batalhão de Engenharia, tem Cachoeira do Sul, é o batalhão de engenharia de combate mais operacional do Exército, e o 1º Batalhão Ferroviário, tem Lages. E a partir desses dois que foram criados os outros batalhões de engenharia, assim como a companhia de aeronautas, né, a que formava os balões, deu origem a outros ramos da aviação. Então, tanto os batalhões de combate quanto os batalhões de construção. E as várias especialidades: paraquedista, selva, blindado, leve, blindado também, mecanizado e blindado. As comunicações do Exército também saíram da engenharia. Então, na Segunda Guerra, a companhia de transmissões, os oficiais e sargentos eram de engenharia, tá? E depois que eles passaram, no retorno, foi criado o batalhão de comunicações, de transmissões, e criada a arma de comunicações. O bombeiro do Rio de Janeiro também, apesar de ser só 2 anos mais velho que o batalhão, mas os oficiais eram vindos do batalhão de engenheiros. O batalhão de engenharia de fuzileiros navais, criado diretamente, tá? O primeiro BECOMB, primeiro batalhão de engenharia de combate, ele é padrinho do batalhão de engenharia de fuzileiros navais. A infantaria da aeronáutica, por quê? Essa companhia de aeronautas, ela funcionava na Fazenda dos Afonsos, onde virou depois, foi transformado na aviação do Exército, e depois, quando acabou, foi transformada na Força Aérea. Então, o início foi na Fazenda dos Afonsos, uma companhia de aeronautas que se transformou na atual infantaria da aeronáutica. Há discussões isso, tá? Mas eu converso bastante com um coronel de engenharia que defende bem isso daqui, tá? A Força Aérea Argentina, eles consideram o primeiro voo deles, o voo na Guerra do Paraguai, que tinha um oficial argentino no balão, mas a Força Aérea fala que não, só saiu da aviação do Exército, mas tem livros falando disso. Bom, a engenharia é uma arma, um quadro ou um serviço, tá? Para quem serviu o Exército, entende-se, ouve-se muito esse termo, tá? A infantaria é uma arma combatente. Por quê? Porque as armas englobam o militar combatente sendo empregado diretamente no combate. É o caso da infantaria e da cavalaria, são as armas base. A artilharia é uma arma de apoio de fogos. E a engenharia é uma arma de apoio ao movimento. Tá? Então, é uma arma. A engenharia de combate é uma arma. Mas existem também os quadros. Então, os quadros reúnem militares de especialidades diversas para finalidade geral própria. Então, como quadro de material bélico ou quadro de engenheiros militares, que são os engenheiros formados no Instituto Militar de Engenharia. E serviços são as especialidades que têm uma finalidade de prestar serviços, normalmente de cunho administrativo ou logístico. Então, a engenharia exige o serviço de engenharia, como existe o serviço de intendência no Exército, serviço de saúde, tá? Presta serviço. Então, dentro da arma de engenharia, nós temos a arma, quadro e serviço. Na FEB, o coronel Machado Lopes, ele acumulou os cargos de comandante do batalhão de engenharia de combate e chefe do serviço de engenharia. Por que eu falo de combate? Porque no Brasil ainda não era diferenciado engenharia de construção e de combate nessa época. Mas para os americanos,
nos relatórios, eles já colocavam como batalhão de engenharia de combate. A seleção, pessoal, muito se fala da seleção. A gente estava conversando agora há pouquinho do filho do veterano de lá de Aquidauana mesmo. E aí, muito se fala de sorteio. Então, mas cada estado fez de uma maneira. Então, vamos ver aqui o que eu achei aqui nas minhas pesquisas, tá? A mobilização inicialmente deveria ser só primeira região, segunda, quarta e nona. A primeira é Rio de Janeiro, a segunda é São Paulo, a quarta é Minas e a nona é Mato Grosso. E inicialmente ia ser só isso. Então eles iam pegar reservistas, como aconteceu aqui, tá? A maior parte dos campineiros, não todos, eram reservistas que foram convocados. Então era uma convocação individual de voluntariado, para pelas próprias unidades cuidar dessa seleção. Então, o pessoal do Mato Grosso que fosse alistar, a OM que ia acolher eles era o batalhão de engenharia de Aquidauana, recém-criado, tá? Ordens posteriores modificaram esse critério. Então, quando entrou na esfera política, eles queriam que todo o território nacional participasse. Isso aí já foi discutido nas outras palestras também, tá? Para atender os apelos patrióticos em todos os cantos do país. Só que o que aconteceu foi que atrapalhou essa seleção, porque daí espalhou muito a seleção. Os médicos não conseguiam fazer esse exame criterioso como deveria ser, tá? Cada médico ou cada estado fazia de uma maneira diferente e mandava. Então, por exemplo, nós tínhamos livros, mas comecei a ser com o Coronel Rost lá na TPH7. O prefeito de Aquidauana esvaziou o presídio municipal e mandou todo mundo convocado para o batalhão de engenharia. Então, cara, é a cabeça das pessoas, tá? Do gestor da época. Então ele falou, por que eu vou pegar, não está tendo muitos voluntários, eu vou pegar e tirar os presidiários para lá. Afinal de contas, a engenharia ela só cava buraco. É o que todo mundo pensa. Então, isso aí deu um problema disciplinar, tá? Quando chegou em Três Rios, o batalhão veio de Aquidauana, parou em Três Rios para treinar. O problema disciplinar lá foi grande. Aí quando chegou, vou falar aqui do general Machado Lopes lá, general depois da guerra, né? O efetivo inicial, ele tinha que se adaptar ao formato americano, tá? Então inicialmente eles tinham companhia de sapadores que tinha que se transformar em engenharia de combate. Qual a diferença? O sapador, como vocês viram, tem o sapador, o artífice e o pontoneiro. Aqui, todos os soldados tinham que ser as três especialidades. Os exames eram rigorosos e muitos eram reprovados. Então, o que acontecia é que tinha esses tipos de aptidão, tá? Só que, para a FEB, deveria que ser uma categoria especial. O normal poderia continuar no exército, mas não era indicado para a FEB. Então muitos militares de carreira da época, eles tinham medo de fazer a inspeção de saúde, medo de ser voluntários para a FEB, porque eles tinham medo de não entrar na especial e ficar meio que rotulado, ou talvez até com medo de ser mandado embora, porque não tinha aptidão para servir, tá? E os exames psicológicos, que não foram feitos, então isso também fez muita falta na FEB, tá? Então, não era feito exame psicológico, e era uma dificuldade que os pracinhas, a FEB em geral, sentiu. Bom, assume o comando o Coronel Machado Lopes, tá? E a primeira coisa que ele faz, ele muda completamente, ele chama o pessoal de confiança dele. Então, foram convocados daí militares do 4º Batalhão de Sapadores, que é o atual 4B Combi, né, de Itajubá, e o pessoal da Companhia Escola de Engenharia e do 1º Batalhão de Engenharia. Então, ele chamou esses militares, para vocês terem ideia. O batalhão já estava em Três Rios fazendo treinamento. A partir do momento que ele chegou, todos os oficiais superiores foram trocados. Os capitães, só ficou um, capitão da 2ª companhia, todos os outros capitães foram embora. E a maior parte dos tenentes e aspirantes eram novos, tá? Então, esse capitão da 2ª companhia que ele continuou, é o capitão justamente que escreveu o livro Quebra-Canela, ele comenta isso, que ele estava com o soldado desde o começo, e quando chegou na hora de ir para a guerra, daria a impressão que ele estava fugindo, né?
E ele insistiu que ele queria ficar. Só que na verdade ele ficou por causa da competência e não só porque ele quis. Em Três Rios eles começaram a receber efetivo de convocados, tá? Reservistas normalmente de segunda categoria e especialistas civis transformados em soldado. Então, por exemplo, a companhia de transmissões não estava treinando junto com eles, tá? Mas no livro do Major Paulo, ele fala que como que eles iam selecionar técnicos de rádio. Eles iam em alguma loja de equipamento eletrônico, de rádio, e perguntavam, olha, você é reservista? Eu falava assim, eu sou. Olha, você é convocado para a guerra. E outra coisa que precisavam eram especialistas. Então, para vocês terem ideia, no formato americano, tá? Dentro da infantaria, 16% das vagas que tinham que ser para especialistas. Na engenharia, eram 72,5% das vagas que tinham que ser para especialistas. Então, era muita gente. Então, aquele pessoal que tinha sido incorporado em Aquidauana, nem todos conseguiriam seguir por causa dessa quantidade de motorista de trator, carpinteiro, mineiro, topógrafo, pontoneiro. Então, eram muitas especialidades que eles precisavam formar. Então, volta aqui. Pegavam civis, tá? A companhia de manutenção, por exemplo, na FEB, eles tinham que ter especialistas em montar viatura, fazer manutenção de viatura, fazer manutenção de armamento, fazer manutenção do material de todas as gestões, das classes. Então, a companhia de manutenção foi bem assim, foi muito mais civis do que reservistas. Bom, o batalhão era dessa maneira, tá? Companhia de comando, companhia extranumerária, 2 companhias de sapadores e uma companhia de equipagem. E aí, no batalhão formato americano, era uma companhia de serviço, um destacamento de saúde e 3 companhias de combate. Dessa maneira aqui, tinha o serviço de engenharia, que também era o Coronel Machado Alves que comandava, tá? Subcomandante, as 4 seções normais dos quartéis, tá? Pessoal, inteligência, operações e suprimento. As 3 companhias de combate idênticas, tá? Uma coisa interessante aqui, eu estou designando esse desenho em cima, tá? 2 bolinhas é seção e 3 bolinhas são pelotões. Só que não chamava pelotão de engenharia, era seção de engenharia. Isso ainda era resquício da época que trabalhava com artilharia. Os oficiais da época não admitiam que eles comandassem pelotões, os oficiais de engenharia. Eles comandavam seções, mas na verdade eram pelotões do sistema americano e depois da guerra foi colocado como pelotões. No livro Quebra-Canela eles falam de pelotões. No livro A Guerra que eu Vivi, do Tenente Leal, eles falam de seções. Então, as seções, elas eram, a numeração delas eram sequenciais. Então, a primeira, a segunda e a terceira eram da primeira companhia, tá? A quarta, a quinta e a sexta da segunda, e assim por diante, até a 9ª. E a companhia de serviço foi outra discussão. Na minha pesquisa, não tem a formação dela. Eu comecei a montar o slide em cima do que é a formação atual. Mas daí, eu achei como é formado o batalhão americano, que era idêntico. Tá? Então, a companhia de comando, que era a companhia de quartel-general, ela era de uma carga grande, porque eles cuidavam do suprimento de água e todo o suprimento de material de engenharia, tá? Tinha seção de manutenção, então eles tinham que ter os caminhões para consertar as viaturas. As seções em si, seção de inteligência, seção de operações, e eles também tinham uma companhia de comando para trabalhar para o QG da FEB, que era uma engenharia divisionária, e uma companhia de comandos interna. Então era uma companhia que fazia 2 missões. Nas companhias de engenharia de combate, tá? Formada por 3 pelotões, aqui o americano ele está como 2 aqui, tá? Volta na história da seção, pelotão. A companhia tinha também esse equipamento. Então, eu conversei com o Paparoto, né, que trabalha na Caterpillar, e a gente estava discutindo que trator era esse, tá? Porque no Quebra-Canela fala do D7 e no livro A Guerra que eu Vi fala do D4. A conclusão que eu chego, tá, é que no Brasil veio o D7, mas na Itália foi recebido o D4, que é menor. Mas talvez pelas missões, vocês vão ver mais à frente, fosse mais correto, porque era mais leve, menor também. Uma prancha aqui para carregar o trator,
Esse aqui, engraçado, que é o caminhão gerador, gerador não, é um caminhão compressor de ar, né? E os caminhões basculantes. Que o caminhão basculante nada mais é como um caminhão normal que basculava, ele não era como o basculante que nós vemos atualmente, que é um caminhão com carroceria de ferro. Então era uma carroceria normal de madeira. Tem fotos, não da engenharia brasileira, tá? Mas tem fotos aqui. E esse compressor de ar é porque as ferramentas naquela época eram a ar. Então eu cheguei a operar motosserra a ar, vários equipamentos, furadeira, broca a ar. Então o compressor era para isso. As especialidades aqui, tá? Do grupo de engenharia. Então tinha um sargento comandante de grupo, um cabo assistente, um soldado carpinteiro de pontes, 2 carpinteiros gerais, um de demolição, um motorista de caminhão, um eletricista, um operador de matelete. Interessante aqui, eu já volto. 2 reparadores e 2 montadores gerais. Então, tinham que ser especialistas. Operador de matelete, no Brasil, naquela época, só existia um matelete, que era da companhia Light no Rio de Janeiro. Então não tinham como treinar e não tinham operadores, porque os operadores eram funcionários da companhia Light. Então, isso na seleção foi uma coisa que atrapalhou bastante. O treinamento. Esse slide saiu com defeito, tá bom? Eu vou falar o que está debaixo ali. É porque eu tinha corrigido, mas depois a gente mudou de computador aqui. O treinamento ele começou em Aquidauana, e eles não tinham equipamento, e não tinham ainda, eles não sabiam quais eram as missões que eles iam fazer. Então qual era o treinamento em Aquidauana? Treinamento físico, natação, eles corriam até o rio, nadavam, quem não soubesse nadar tinha que aprender, tinha prazo para aprender a nadar, e faziam esse treinamento físico, não treinamento direto de engenharia. Quando foram para 3 rios, aí eles começaram a fazer treinamentos de pontes. Então eles tinham algumas equipagens de pontes, começaram a fazer, por isso que eles estavam em 3 rios, tinha os rios próximos. Quem escolheu a cidade de 3 Rios para a base da engenharia é daqueles que achavam que o engenheiro só fazia buraco e montava pontes. Então mandou para lá porque lá tem rio para fazer pontes. Mas a engenharia estava longe de quem eles apoiam, que é justamente a infantaria e a cavalaria. O treinamento deveria ser próximo de quem eles apoiam. Eles iam aprender mais. Quando chegaram os primeiros relatórios da Itália, do exército americano, de minas, então eles começaram a fazer treinamentos com minas. O que eles não tinham nenhum equipamento para treinamento ainda na época, nem manuais. Então eles começaram a montar campos de minas com lata de goiabada. Algumas pessoas acham isso pejorativo. Não, gente, eles conseguiam resolver com o que eles tinham, tá? A lata de goiabada servia para a missão de ensinar o soldado a operar minas, tá? E eles pegavam fios de lã, que são fáceis de romper, e montavam armadilhas. O soldado tinha que abrir, achar, tirar e desarmar, tirar o nó do fio de lã sem que rompesse. A engenharia faz isso, tá, gente? Resolve problemas. É isso que serve. Quando o primeiro escalão, a primeira companhia de engenharia foi para a Itália, aí sim, o restante da companhia foi para a Vila Militar no Rio. E aí eles começaram a fazer os treinamentos mais próximos da infantaria. Então, o segundo e o terceiro escalão, que foram juntos, né? Não foi ninguém da engenharia do quarto escalão, como OM, talvez alguns isolados, tá? Mas o terceiro e quarto escalão foram para o Rio, aí continuaram o treinamento em cima de material e manuais americanos. O primeiro escalão foi aprender na raça, lá na Itália, apesar de fazerem mais algum treinamento lá. É o que eu falei, tá? Na Itália. Na Itália, interessante. Quando eu peguei e fui ver o livro lá do tenente Paulo Leal, tinha essa viatura aqui de lança-pontes. Isso é uma coisa que os batalhões de engenharia têm, mas tem na engenharia blindada e atualmente. Aí eu fiquei interessado, fui pesquisar, isso aqui é um lança-pontes inglês, tá? Nem americano é. Mas quando o pessoal chegou na Itália para fazer o treinamento, uma foi fazer o treinamento de pontes e a outra de minas, foi feito demonstrações para eles. Então eles aprenderam a usar o equipamento, mas eles não tinham no batalhão, mas eles aprenderam a usar. Mesma coisa, essa foto aqui não é do exército brasileiro, tá? Mas era do curso de minas que tinha na Itália. Eles faziam treinamento sem visão, para o cara aprender a lidar com as minas, as armadilhas no escuro.
Aqui também, eu fiz propósito, eu podia pegar outras fotos, mas eu quis pegar essa. Essa aqui é da página do Coronel Durval. Ele falou, não, usa minha foto. Tá bom, mas isso aqui é um treinamento, tá? É um brasileiro e um americano dando treinamento para ele. Do detetor de minas, que era uma coisa nova também. Era uma coisa nova. Tentaram fazer no Brasil na época e não conseguiram, né? Bom, mas era isso. Então, na chegada na Itália, o primeiro escalão, imediatamente uma parte foi fazer o curso de pontes, uma parte o curso de minas. Bom, desembarcaram no dia 16 de julho, né, o primeiro escalão. Do dia 31 já foram fazer o treinamento. O pessoal do segundo e terceiro escalão também fez o treinamento, só que daí fez em 20 de outubro, tá? Então fizeram os treinamentos de pontes de minas. Em 14 de agosto já assumiram, o curso tinha uma semana, tá? Em 14 de agosto já assumiram o recebimento da missão do combate americano. E aí, em setembro, eles foram incorporados ao 4º Exército. Por isso que a engenharia foi a primeira tropa da FEB a entrar em combate, tá? Entrar em ação. Porque o exército americano precisava de engenharia, então eles requisitaram, enquanto os outros ainda não tinham entrado em combate, a engenharia foi porque ela foi requisitada. Então ela foi para apoiar missões do exército americano. Então o treinamento foi prejudicado por causa do emprego. Teve uma live do Coronel Laftala semana passada e ele falou bastante disso, da Operação Dragão. Nesse momento que a FEB chegou, então muitos historiadores falam isso, que a FEB foi lá e não estavam preparados para acampar, né? O que aconteceu foi o seguinte: inicialmente a FEB deveria ir para a África, e lá tinha centro de treinamento, área de acampamento montada para a FEB. E aí, quando teve a Operação Dragão, quer dizer, eles tiraram grandes divisões daqui da Itália e jogaram para o sul da França, e aí esvaziou. E aí muitos batalhões de engenharia americanos foram para lá apoiar as divisões americanas e as francesas. E aí, por isso que faltou engenharia. E aí foi quando eles foram chamados. E durante a campanha continuaram tendo treinamentos. Então, nos intervalos das batalhas, eles voltavam para fazer treinamentos no exército americano. Bom, as missões gerais da engenharia, tá? Então, a engenharia ela faz reconhecimentos especializados. Então, quando fala da cavalaria, faz reconhecimentos, são reconhecimentos diferentes. Aquele é reconhecimento em força, e esse é o reconhecimento do quê? De busca de informes de eixo de rodovias e ferrovias, obstáculos naturais, atualização de cartas. Quem cuida das cartas da tropa é a engenharia, tá? Para vocês terem ideia, na Guerra do Paraguai, acabei nem falando, aqui é o uniforme da Guerra do Paraguai. O botão dos soldados na Guerra do Paraguai tinha o castelinho da engenharia. Opa, parou, esse aqui é onde essa foto aqui? Na época eu não tinha foto para colocar, eu peguei uma minha aqui, eu estou aqui, é brincadeira, tá? Eu não sou sério, tá, gente? Então por isso que na Guerra do Paraguai, as cartas do Paraguai não existiam cartas. E aí a engenharia tinha que fazer as cartas e distribuir. E eles faziam isso durante a guerra, tá? A volta aqui na Segunda Guerra. Reconhecimento de pontes, vals é onde dá a passagem, onde dá altura na água. Fortificações, equipamentos de engenharia inimigos, tá? Isso é uma coisa da inteligência de cada um. O material bélico também tem isso. Quando é apreendido algum equipamento bélico inimigo, vai para a segunda seção dos batalhões de logísticos para fazer essa análise. Campos de pouso, minas e armadilhas, tá? O 9º BE na Itália fez 49 reconhecimentos especializados em engenharia, 14 acompanhamentos na infantaria e cavalaria. Então o acompanhamento é junto com o pelotão de infantaria ou de cavalaria. Outra missão grande são as estradas. Então a engenharia tem a missão de conservar e reparar estradas, realizar estudo técnico e apontar corredores de mobilidade. 80% das missões da engenharia na Itália foram de estradas. Então foram executados 17.436 metros de estradas construídos, 130 mil reparados, 130 quilômetros, tá? 36
mil metros conservados, bueiros, túneis substruídos. Isso aqui são as fotos do pessoal da engenharia mesmo. Outra missão de estradas era na neve, então eles tinham que substruir, então eles trabalharam muito na defensiva. Outra missão na engenharia são as pontes, tá? Então, vários tipos de ponte. A ponte pré-fabricada, a ponte baby, também que é uma pré-fabricada, mas ela é flutuante, ou então pontes circunstâncias. Então, eu só quero uma manutenção de ponte feitas pela engenharia. É uma manutenção de ponte que já estava sendo destruída. Bom, na Itália, foram organizadas 2 travessias com bote de assalto, tá? Uma passadeira para pedestres, 12 pontes babies, 6 outros tipos de pontes, e repararam 12 pontes diversas, tá? Então, para vocês terem ideia, o que é travessia de bote? Bote de assalto, está no nome, né? É isso aqui, ó, sou eu de novo aqui. Não é o Rio Pó, não, a travessia foi no Rio Pó. É isso aqui, esse botinho. Esse bote na época da guerra era a coisa mais nova que tinha, tá? Era o bote M2 de fibra. E eu cheguei a usar isso aqui. A minha turma na engenharia, nós pegamos as 2 fases, o final do material da guerra e o início do material novo. Quem está no exército atualmente não conhece mais esse material da época da guerra, tá? Isso aqui é uma ponte P4A1 ou P4A2. Cada linha de vigotas dessa aqui, que ela tem 16 linhas, tá? São 2 pessoas para carregar e pesa muito. Cada vigota de 4 metros, vezes essa distância, multiplicada por 16 linhas. Organização do terreno também é missão da engenharia, tá? Então, organização são trabalhos de abertura de trilhas, trilha para um homem, brecha é para uma viatura, e passagens táticas para um batalhão. Nos obstáculos, demarcação e remoção de campos de minas, e responsável pela execução do plano de barreiras, que entra tudo: obstáculo de arame, força de carro, campo de armadilhas, campo de minas. Então, lembra que a engenharia combate contra a engenharia. A engenharia monta o campo e a outra engenharia tenta limpar e atravessar. E vice-versa, tá? Então, nas operações ofensivas e defensivas tem essa diferença. Na Itália, tá? 3.198 minas antitanques retiradas, 615 antitanques colocadas. Colocadas? Sim. Eu vou chegar em Monte Castelo e vocês vão ver por quê. 1.709 minas antipessoal, e esses bomb tracks são as armadilhas. Então, a armadilha, gente, é a imaginação de quem montou. Então, quem teve a imaginação de montar, pode ter armadilha em tudo. Pode ter armadilha no pé da cadeira, pode ter armadilha no moto, como você já viu muitas histórias, né, na fé, no cantil, no armamento. Olha o explosor aqui. Isso, para vocês entenderem, isso aqui é um campo de minas. O campo de minas, no exército a gente usa, principalmente na engenharia, a gente usa muito esse termo, né? Não adianta fazer um campo de minas e deixar ele abandonado, porque senão o inimigo vai lá, tira as minas e atravessa. Então, o campo de minas só é eficaz se ele for batido com fogos, porque daí o inimigo, além de ter que tirar as minas, ele tem que se proteger dos tiros, tá? Então é mais ou menos isso. Uma coisa interessante também, o ponto mais alto da costa, né, da cota, né, é o ponto mais alto, mas não é a cota militar. Por quê? Porque aqui dá para se ver no horizonte. Então a cota militar é para baixo, onde não se enxerga no horizonte. Tiros indiretos, quer dizer, morteiros e obuseiros, eles ficam para trás da cota, da crista. E tiro de arma tensa, metralhadora, fica na frente dela. E aí é feito força anticarro, obstáculos de arame, campos de minas anticarro e antipessoal, principalmente aqui no começo. Só que o campo de minas não é uma coisa a olho, gente. Não é simplesmente cavar e botar água. Tem que ser feito um mapa, um mapeamento. E quem lança o campo de minas, isso já era a convenção na Segunda Guerra, quem lança tem que fazer o mapeamento e é o responsável por tirar as minas. Numa das missões da engenharia brasileira, quando foram para lá, entraram num campo de minas americano e os americanos não tinham tirado o campo de minas. E aí deu o mesmo trabalho para limpar, como se fosse alemão, porque eles não tinham mapa. Como é que é aberta as trilhas e brechas, tá? Dentro do grupo de engenharia, tá? Vai lá na frente o primeiro soldado com um detetor de minas ou bastão de sondagem. Então, muitas fotos que a gente já viu com um bastão, com uma lâmina, com uma ponta,
Então esse bastão de sondagem é onde o sapador mineiro ele vai lá colocando a mão no chão e ele vai enfiando na terra, na diagonal, para pegar a mina pela lateral, não por cima, que é onde ela explode. Então esse primeiro aqui, ele vai para o detetor de minas. Se ele encontrar alguma mina não metálica, como é o caso da Show Minas, que era de madeira, a quebra-canela, aí ele pedia o bastão de sondagem do segundo, que era o substituto dele. O terceiro aqui era o sargento, comandante do grupo, que ia dando as ordens. Depois mais dois aqui que levavam também detetores reservas e faziam a segurança. Por que eles levavam o detetor reserva? Porque se o primeiro explodisse, eles também assumiriam. E aqui para trás teria mais equipamentos e para fazer as comunicações. Então esse aqui ficaria o cara com o rádio e no fundo também alguém para fora, se acontecesse qualquer problema aqui, era o que ia socorrer todo mundo. Bom, o que é a organização do terreno, tá? Além de lançar e marcar, eles tinham que saber operar todas as minas e armadilhas, amigas, aliadas e inimigas. Então, eu comentei até aqui. Então, ó, essa é a chumine, que era de madeira, que é a tal da quebra-canela. No detetor de metais não pegava, então a pessoa pisava e ela cortava até 1/3 da canela. Mas tem anticarro também, tá? Então a Rose Mini era de madeira também, era uma anticarro, então ela é bem maior. Pode ver, essa aqui tem 3 polegadas, aqui tinha 12 polegadas de largura. E assim por diante. Essa aqui, a S-Mini, ela quando ela explodia, a carga era aqui de baixo, ela subia e depois ela estourava essas bolinhas no ar. E assim por diante, a mina de concreto, a Rumchum, a Telemini, tem a 43, a 42, tem várias. Então, aquele treinamento de minas, o soldado de engenharia tinha que aprender todas essas aí, as aliadas e as alemãs. Essa é a história das alemãs. Mas só as minas, gente, também tinham as armadilhas, as bomb trap. Então, as armadilhas tinham as de pressão, quando pisasse aqui, a de tração, quando puxasse, ou a de descompressão, quando tirasse alguma coisa daqui de cima. E aí, a imaginação, dá para se montar qualquer armadilha com isso daqui. Instalações, tá? Então a engenharia também cuida das instalações, trabalhos de construção de aeródromos, estacionamentos, área de estacionamento, não é estacionamento de carro, tá? É o acampamento. E posto de banho e tratamento de água. Essa foto é nova, tá? Essa foto é da época da guerra. Na Itália, construiu 3 abrigos para posto de observação, 7 obstáculos anticarro, 13 pontos de abastecimento de água. Distribuiu 14.700 metros cúbicos de água potável, tá? E 44.294 metros cúbicos de água para banho. A assistência técnica que eu brinquei, né, que não é manutenção de geladeira, assistência técnica para as armas. Então, a engenharia divisional, ela presta assistência para as outras tropas da divisão, tá? Nos assuntos referentes à engenharia e trabalhos de organização do terreno, camuflagem é responsabilidade da engenharia, instalações e cartografia, tá? Então, a engenharia, além de ela fazer o apoio, ela também cuidava do suprimento desse material. Então, a distribuição para as outras unidades da FEB, todo o material de camuflagem deles ou cartografia era suprido pelo batalhão de engenharia. Então, foram fornecidos pelo posto de distribuição 3.532 mapas, redes extensíveis, botar no chão para passar a cobertura por cima, arame farpado, tintas de camuflagem. Então, tudo isso daqui era material fornecido pela engenharia para as outras unidades. As equipagens de pontes, tá? Acabou as missões de engenharia, agora vou falar as equipagens que foram usadas na Itália, tá? Conforme a fase da transposição. Por quê? Porque a transposição de curso d'água, dos obstáculos, era da seguinte maneira. Primeiro, bote de assalto. Isso não é o meu, tá? Não é o meu. Mas é a infantaria americana no Mediterrâneo, tá? Não necessariamente ali. É bem característico da infantaria, né? Porque cada um correndo para um lado, né? E se fosse engenheiro, para todos remos alinhadinhos. Onde que entra a engenharia aqui? O piloto é engenheiro, o voga e o sotavoga. É os que dão a cadência do remo, por isso que ele está remando certinho aqui. E aí entra o grupo de combate e atravessa o rio. E pode ser
na base de tiros, tá? Então, essa travessia com bote de assalto é realmente um assalto para tomar a cabeça de ponte. Então, e aí depois que chegaram, o grupo de combate chegou lá, os 3 engenheiros voltam, tripulação, os 3 retornam com o bote para pegar outra leva. Então, esses botes M2 era material usado na guerra. As passadeiras, tá? Essa passadeira aqui de alumínio, alumínio nova, tá? Essa era de madeira, a M938. Eu montei dessa aí também. Aqui também é engenharia americana, tá? Eu não achei fotos da nossa engenharia com material, mas tinha essa equipagem lá de passadeiras. Era de madeira, tá? Pontes e circunstâncias. Então essa foto, alguns sites falam que é uma ponte na Itália, e eu acho que deve ser no treinamento no Brasil, tá? Mas é uma ponte construída, tá? Adaptada para a missão. Portadas ou pontes flutuantes. Esse aqui eu nem botei preto e branco para não enganar mais ninguém, né? Mas isso aqui é uma portada B4, aquela mesma ponte que eu mostrei lá, com pontões de ferro, tá? Cada pontão desse aí são 8 soldados para carregar, cada meio pontão, tá? Aqui tem 2, tá? Fora as 16 linhas de bigota. Bom, qual a diferença de uma portada e de uma ponte? Tá? A portada é uma balsa, a viatura entra de um lado, atravessa, desembarca do outro. Ela é mais rápida de construir, então nas fases da transposição, depois da passadeira começa a portada, não a ponte ainda. Então a engenharia de combate, vamos lá, comparando com o que a gente faz atualmente, tá? A engenharia de combate da brigada, que é a que apoia os batalhões, que é o caso das companhias de engenharia ali, elas faziam até essa fase, até a portada. As pontes, atualmente, são montadas pelo batalhão divisionário. É que como lá só tinha um batalhão divisionário, as companhias acabaram montando as pontes dele. Aqui é a ponte M2, tá? É os mesmos botes de assalto de fibra, só que tem uma estrada de madeira. Essa também aqui, viu? Que esse aqui, ó, viu? Sapucaí e Itajubá. Essa é a ponte B4, tá? Ela é B4 A1 ou 2, se ela tiver mais um corpo de pontão no meio, mas é isso, é uma ponte flutuante. É a mesma daquela primeira foto, só que ela é a ponte contínua. Aqui, para construir. Eu era magrinho, eu já tive cabelo, já fui magro. Essa ponte é a ponte M4T6. Então essa, pelas fotos do capitão, do capitão Miller, que era da primeira companhia, ele tem foto na frente de caminhões dessa equipagem. Então provavelmente as 3 companhias de combate tinham essa equipagem. Talvez não toda a extensão, tá? Porque as equipagens normalmente elas eram solicitadas para a engenharia do corpo de exército para serem empregadas. Tanto que tem uma das pontes que a engenharia vai fazer e não tem equipagem, porque acabaram. Eles fizeram as primeiras pontes, usaram a equipagem, precisaram aguardar chegar a equipagem. Então, montaram uma ponte de madeira montada por eles. Botes flutuantes. Na Guerra do Paraguai já tinha. Não esse mesmo modelo, né? E a ponte Bailey, que foi um sucesso, porque ela foi inventada pelos ingleses um pouco antes da guerra, então era a sensação. Para quem gosta de filme de guerra, aquele filme Uma Ponte Longe Demais, na hora que chega a ponte Bailey, para o filme, muda a música, que eles vão montar a ponte Bailey. O problema de todas essas pontes, desde a época da Guerra do Paraguai, é o transporte da equipagem até a beira do rio. Então no filme mostra bem isso. As colunas de blindados estão na frente, mas a ponte está lá atrás, você precisa sair dos blindados da frente para eles passarem, tá? Bom, então essa é a ponte Bailey. Essa é a ponte Bailey que nós montamos em Angola. Então ela é feita fora, tá? na primeira margem, ela é montada na primeira margem e ela vai sendo lançada no alto, sem apoio, até a segunda margem. E tem que bater certinho aqui. Então ela tem que ser bem nivelada e depois a ponte montada, pronto, tá? Essa aqui não é mais a Bailey, ela é mais larga que a Bailey, é a Compact 200, mas é idêntica, a montagem é idêntica. Aquelas fotos que a gente vê da FEB, o pessoal carregando para fazer a ponte, cada painel daqueles 3 metros são 6 soldados para carregar. Bom, agora vamos lá
Agora parece que vai demorar mais, não, agora eu só vou falar das missões específicas, eu já falei o que a engenharia faz, né? Mas vamos lá, as missões de guerra. Então, primeira missão foi o apoio ao 4º Corpo de Exército. Olha o uniforme dele, paparoto. É o uniforme do soldado de engenharia, tá? Arrumando uma estrada perto de Arno, um pouco antes da montagem da ponte. Então não foi só a montagem da ponte, eles prepararam o terreno até a montagem da ponte de apoio ao 4º Exército. Então, a primeira Companhia de Engenharia de Combate recebeu a missão de cooperar com a engenharia do 5º Exército, não o Corpo de Exército, é o 5º Exército, passando à disposição do 4º Corpo em face dos vultos do trabalho de organização do terreno, estradas, limpeza de minas, originados pela queda da linha de defesa alemã em Pisa Florença. Então está aí, soldado Alves, se não me engano, tem o nome dele no livro lá. Na retirada, os alemães destruíram e armadilharam as pontes do rio Arno e seus afluentes. Então, a ponte da engenharia, a primeira ponte que a engenharia montou, a 7 de setembro, na verdade foi num afluente, tá? No antifosso de Luciana, não foi no rio Arno. O pessoal da DPH-7 foi lá uns 5 anos atrás para procurar o ponto, eles não achavam até acharem aonde foi realmente montada e aí botaram uma placa lá. É isso não, 5 anos, 75 anos da fé. Então, foi feita a detecção e reparo de 20 km de estrada e a construção da ponte Bailey. M2 é o modelo da Bailey, dupla simples, que ela tinha 2 linhas de painéis de cada lado e uma linha só em cima da outra. Então, tá? Dupla e simples. Ela pode ser até tripla, 3 linhas e 3 andares, para ela ficar com uma capacidade maior. Classe 40, quer dizer 40 toneladas e de 60 metros de comprimento. Em Monte Calvário. Ela foi batizada 7 de setembro, porque ela foi iniciada dia 6 e terminada dia 8. A ponte que estava antes, que foi destruída, ela ainda tinha 150 kg de explosivos, inclusive submersos. Tinha algumas minas que estavam embaixo d'água, e um soldado começou a pular lá e pegar as minas e tirar. E os americanos foram para falar que não, que tinha um cara bêbado pulando, pegando mina no fundo. Aí falaram, não, é um soldado fulano, ele sabe o que ele está fazendo. Aí parou, porque não precisava. Dia 8 de setembro, outra missão, tá? Restabelecer a passagem do rio Arno. Porque a ponte M4T6, no livro não está M4T6, tá? Mas é a ponte inflável americana, foi embora com as chuvas. Nesses dias aqui estavam chovendo bastante, subiu o nível dos rios e a ponte flutuante foi embora. Igual aconteceu no Rio Grande do Sul com a passadeira que foi montada lá, né? Aí o pessoal falou, olha a incompetência do exército. Não, choveu, subiu, é normal. Então, aí sim foi construída outra ponte Bailey, M2, dupla simples, classe 40, 43 metros, batizada de Entre Rios, em homenagem à cidade de Três Rios, que eles tinham feito o acampamento no início, lá na preparação. A engenharia da FEB seguia na frente, junto aos norte-americanos, removendo minas, recuperando caminhos e reconstruindo pontes. O poderio e a eficiência da engenharia eram impressionantes. Em uma noite, se lançavam cabos de aço com pneus, montavam a estrutura metálica e concluíam uma ponte para dar passagem à tropa. A engenharia fazia o trabalho de milagre. Os alemães bombardeavam as estradas para dificultar o avanço dos comboios e a engenharia arrumava tudo em pouco tempo com seus caminhões e patrolas. Está no livro aqui do Cílio Sebastião Frolic, Uma Longa Jornada na Fé. Isso aqui eu só usei esse pedaço, eu não pesquisei o livro dele todo. Tá? Essa é a primeira ponte, lá, 7 de setembro. Isso aqui são os roletes de lançamento, tá? A ponte é montada aqui em cima, depois ela é lançada do outro lado do rio. Aqui, interessante, que é o caminhão compressor de ar. Dá para ver, eu vi essa foto, depois só na hora de pesquisar as viaturas que eu fui achar o que era isso daqui. E essa é a segunda ponte, a ponte Entre Rios. É famosa a foto, mas essa é a segunda, não é a primeira, tá? Todo mundo bem uniformizado, terminando a missão de apoio ao 4º Corpo de Exército, aí a gente voltou, tá? E aí começou a trabalhar com o destacamento FEB, do primeiro escalão. Então, em Camaiore, foi mandado construir uma nova ponte, mas quando eu falo das pontes, tinha preparação para chegar até a ponte, né? Então, já reincorporados, recebendo a missão de liberar a passagem da estrada Massa Roça a Camaiore, apoiando o 1º Batalhão do 6º RI. Dia 18 de setembro, está tudo próximo, né?
A segunda seção, quando fala segunda seção, aqui não é a seção de inteligência, é o segundo pelotão de engenharia, realiza a limpeza da estrada que entra em Camaiore. E aí o relato do tenente, comandava o pelotão. Camaiore parecia deserta, mas logo em seguida começou a surgir gente. Minutos após a chegada, os alemães fizeram uma concentração de tiros, de morteiro, não impedindo que as pessoas saíssem à rua com euforia por ter sido libertados. A engenharia foi a primeira a entrar em Camaiore. A infantaria só chegou 4 horas depois. Então os engenheiros foram os primeiros a entrar em Camaiore. E aí, alguns dias depois, eles construir uma ponte para que pudesse chegar as viaturas também. Então, entre 17 e 24 foi construída a ponte Carioca para que pudesse chegar as viaturas em Camaiore. Tá? A ponte destruída estava armadilhada também. Tá? Tinha minas, granadas de artilharia e granadas e muitos 200 quilos de explosivos. Quando o pessoal montava as granadas, é porque se explodisse uma coisa, explodia tudo, né? Essa foto aqui do Arquivo Nacional do site Venda Vitória, tá? Em Monte Castelo. Então, no primeiro ataque de Monte Castelo, né? Já teve as outras palestras, né? Todo mundo sabe que teve 3. Teve, na verdade, outros intermediários ali, um do outro. Para o ataque de Monte Castelo, os engenheiros abriram campos minados amigos. Estavam montados campos de minas para proteger o avanço dos alemães para nós, como defensiva. Então, para que a infantaria chegasse, tinha que tirar os nossos campos para eles passarem, e aí tirar os alemães para eles entrarem. Depois limparam minas inimigas na rota de avanço, até a Betaia, com o maior cuidado para não atrair atenção inimiga. Tá? Era bem próximo, tanto que teve um problema lá em Betaia com os 17. Preencheram crateras e tornaram as rotas transitáveis. O ataque falhou e no final reativaram as minas como medida defensiva. Então, na volta, precisaram montar tudo de novo para os alemães não contra-atacarem. No segundo ataque, o 9º Batalhão participou do segundo ataque. O trabalho das estradas foram realizadas sob fogo contínuo do inimigo. Esse ataque também não teve sucesso. Tá? Após a divisão retornar às posições defensivas, se iniciou o período estático, que foi até fevereiro. Os campos minados lançados e planos foram feitos para demolir estradas e pontes. Então, quando começou a defensiva, a engenharia precisou preparar todas as demolições, os campos minados, para a nossa defesa novamente. Então, a engenharia não descansava nem na hora que recuava. Só que é foto do relatório da engenharia americana, tá? Então são brasileiros arrumando estradas ali próximo ao Monte Castelo. Fonte primária, né? O relatório da engenharia americana foi isso. Na defensiva, tá? Então, quando iniciou a defensiva, isso aqui são aquelas fotos também de reconstrução de estradas, limpeza de neve. Então, a ordem geral de operações determinava manter as posições e impedir o movimento do inimigo. Então, impedir o movimento, isso na engenharia. Montado o plano de barreiras, compreendendo 3 barragens de cobertura, retaguarda, executou 13 reconhecimentos e projetou 15 destruições, além de acompanhar todas as patrulhas de infantaria por causa das minas. O plano de remoção de neve foi pesado para a engenharia, tá? Ele era constante, então nos livros o pessoal comenta isso, que o engenheiro, na hora que ele ia descansar, começava a nevar, falou assim, começou a nevar, levanta todo mundo e vamos lá limpar a neve. Porque todas as manhãs as rotas tinham que estar limpas. Então eles passavam a noite limpando neve. Nessa fase, o general Mascarenhas falou que a engenharia da FEB não descansa, tá? A engenharia tem se servido como uma arma essencialmente combatente. Terceiro ataque de Monte Castelo, tá? A missão do 9º Batalhão. Primeira companhia, atuar em proveito dos tanques americanos que participavam do combate. Tá tanque, tá, não tá blindado, carro de combate, porque isso saiu do relatório americano, tá? Bem como realizar a construção de mais uma ponte próxima. Segunda companhia, acompanhar o ataque do 2º Batalhão do 11 no corredor de Abetaia, base de todos os povos ataques de Monte Castelo, além de manter o tráfego de Sila bombeando a Abetaia. Então, acompanhar a infantaria, mas não pode esquecer das estradas, 80% da missão é estrada. Terceira companhia de engenharia, participar do ataque, construir 2 pontes no sopé de Lagrila e Gambiana, realizando tarefa enquanto o inimigo ainda resistia, de forma a permitir o lançamento de novos elementos. Então, apesar de ter o primeiro ataque, a rota tinha que estar aberta. O 9º Batalhão de Engenharia de Combate novamente abriu o caminho avançando, levantando 300 minas, neutralizando as cargas inimigas,
abrindo rotas de abastecimento, construindo 2 pontes, uma de 40 por 35 metros, La Grilla, todo o trabalho sendo realizado sob fogo de morteiro e artilharia, geralmente também sob fogo de armas leves. Relatório da engenharia americana. Tá? Essa fonte eu fui achar, porque justamente não temos, no arquivo histórico do Exército tem, eu achei o índice, mas tem que ir lá para pesquisar. O dia que eu fui lá com o Nelson, não dava tempo de pesquisar mais nada ali. Né? Se for lá, tem. Só está faltando quem vai pesquisar aquilo específico. Tá? E aqui nesse relatório, é relatório de todos os batalhões de engenharia do 4 Exército, 4 corpos de exército. E aí tem de tudo, eu fui achando tudo que era do 9º batalhão. Essas fotos são famosas também, né? Agora não é minha não, foto famosa. Mas essa foto é do Major Sadi, que era o chefe da seção de operações do batalhão. Eles estavam a 500 metros da ponte de Sila, estavam fazendo a ponte lá em La Grilla, e aí ele estava olhando de binóculo, e aí ele comentando isso aqui: não conseguimos nem com o binóculo chegar aos nossos infantes e engenheiros no avanço, tá? Eles estavam subindo o morro, apesar da distância de 700 metros. Nesse momento, a artilharia e a aviação estavam castigando o terreno, e aí a foto pegou uma paz do efeito da fumaça. Dessa foto não dava pra ver muito, né? Então, falou assim, que estava aqui entre eu e o morro brasileiros grudados no terreno, esperando dar o assalto final. Montese. Montese, o pelotão do Tenente Porã penetrou em Montese, foi o primeiro. É falado isso, na SpaceX existe uma prova Tenente Porã, para os alunos que se destacaram, em homenagem ao Tenente Porã, e é verdade. E na palestra de Montese, do Coronel Queiroz, foi falado isso, a velocidade que eles atacaram, que eles entraram na cidade, pegaram os alemães de surpresa, tá? Mas velocidade é mobilidade, missão da engenharia. Então, junto com o pelotão que entrou, rastejaram, passaram pela barragem inimiga e conseguiram tomar a torre de observação, estava o 6º pelotão de engenharia do Tenente Vinhais. O seu Cruchac, que eu conheci lá em São Bernardo do Campo, é presidente da Associação de São Bernardo, estava aqui, tá? É do pelotão Tenente Vinhais. A engenharia nessa campanha tem realizado o milagre da multiplicação dos cães, está em toda parte. Né? Então se comentava que aonde tivesse um tenente de infantaria, tinha um tenente de engenharia. Mas a quantidade de tenentes de engenharia perto dos regimentos era muito menor. Lembre-se que cada regimento dos 3 tinham 3 batalhões. A engenharia era um batalhão. Já dentro da cidade, o mesmo 6º pelotão, tá, começou a limpar casa a casa. É missão de combate de localidade. Casa a casa, procurando armadilhas, removendo minas e armadilhas. Numa dessas, o Cabo Miller, pelo nome dele, né, ele ouviu conversas em alemão, e ele era filho de descendente alemão. E ele falava alemão. Então ele ouviu, e aí ele chegou na casa e gritou lá: ó, pode sair, né? Pode sair que nós somos amigos. E os alemães foram saindo e já foram sendo aprisionados, tá? O último deles passou e ainda falou: puxa, que amigos, né? E aí nessa casa eles encontraram uma grande quantidade de fuzis, metralhadoras, granadas, que isso também foi comentado na palestra do Coronel Queiroz. Em Montese ainda, a primeira companhia de engenharia, lembra que a missão dela era apoiar os tanques americanos? Abrir a estrada, Canevaque a Montese, para a passagem dos carros de combate americanos, que iam participar do ataque. Estava empregando o tratorista deles, destemidamente, pois além da estrada estar minada, estava sujeito a violento bombardeio de artilharia. Sem se atemorizar, o tratorista continuou seu trabalho, embora totalmente exposto, dando mais atenção às bombas inimigas. Antes de eu passar aqui, que a gente estava comentando dos tratores que a engenharia usou. Então, no livro do general Lira Tavares, a História da Engenharia, ele fala do tanque 12, que seria o Sherman com lâmina. Era usado pela engenharia da divisão blindada. Mas nós não, tanto que aqui está falando que ele estava desprotegido, né? Então ele estava usando realmente ou o D4 ou o D7, que era um trator aberto. Bom, o general Mascarenhas viu isso aqui, essa cena, tá? Do trator passando na estrada, né? E aí falou, entusiasmado, falou: esses americanos são extraordinários. Aí o Coronel Machado Lopes, que era o comandante da engenharia, ele falou: não, general, esse aqui não é a nossa engenharia, não são os americanos, não.
No ataque de Montese, durante 1h30, uma escavadeira foi operada sob fogo para reparar um trecho demolido da estrada. Depois de abrir a estrada e limpar as minas, os engenheiros entraram na cidade como as primeiras tropas de infantaria. Relatório do 5º Exército Americano. Então, estou confirmada a história. Foi novo. Também, todo mundo comenta que a artilharia cedeu as viaturas para transporte da infantaria. É verdade, mas a engenharia também cedeu as viaturas, que também, só que eu encontrei no relatório do Exército Americano. Tá? Após a tomada de Montese, o batalhão abriu furiosamente caminhos para a divisão toda. Então, a rapidez para se chegar, tá? Coleco e depois for novo, a rapidez foi justamente a mobilidade que a engenharia proporcionou. Um pelotão de engenheiros sempre foi mantido junto com o pelotão de reconhecimento, e a partir de 22 de abril as operações aumentaram no ritmo até o Rio Pó. Em 27 de abril, o posto de comando do batalhão já estava em Monticelli, e no dia seguinte 2 companhias de infantaria cruzaram o Pó em botes de assalto, aquele botinho M2 que eu mostrei no começo. O 9º batalhão foi dispensado no transporte orgânico para agilizar a movimentação da infantaria. Está aqui as viaturas que apoiaram também a infantaria. O batalhão assumiu a guarda dos prisioneiros após a rendição, tá? Numa área próxima a Valença, e esse trabalho continuou até depois do armistício, até o retorno da férias. Tá? O dia da vitória, terminou a guerra, mas a engenharia continuou trabalhando. Tá? Então as últimas missões foi receber e guardar prisioneiros disciplinados, tá? Abandonavam as armas, e a guerra acabou. Eles queriam voltar para o Brasil, mas não tinha engenharia para descansar. A engenharia constrói pontes. Então a engenharia foi construir mais algumas pontes por meio para substituir as provisórias. Nesse período foi construída uma ponte de 78 metros, a mais longa construída pelo 4º Exército, tá? E foi batizada Sargento Pires, que foi o sargento que morreu em Abetaia no 3º ataque de Monte Castelo. Ele era o cara que mais entendia de desarmar minas e armadilhas no batalhão, e ele morreu justamente desarmando uma armadilha. Essa é a ponte, tá? A foto está bem ruim, mas é assim. A bandeira, né? O senhor comentou que seu pai tem a foto com a bandeira, pode ser que seja um deles, né? Mas tem outras, tem outras. Está aqui a companhia toda, tá? A 2ª companhia, também a foto do Dia da Vitória. E o estandarte histórico do batalhão, que preto e branco de propósito, é o que está no livro, tá, gente? Tinha colorido, mas Montese, Camaiore, Castelnovo, Monte Castelo. Os outros regimentos têm uma ou outra, eles têm todas as batalhas. Bom, os meus agradecimentos aqui, Coronel Vanucci, que aqui, ó, eu aqui, aluno da ESA, ele já estava confiando em me colocar na guarda-bandeira da ESA, que tenente, né? Ele é professor de História na SPSEX. A gente discute muito esse assunto, tá, da engenharia da fé. Esse livro aqui, História da Engenharia, feito pelo General Lira Tavares, é o meu. E essa é a história da arma de engenharia dele, foi escrito pelo Major Lira Tavares em 42. Eu já evito abrir esses livros, eu escaneei ele todinhos e só pesquiso pelo escaneado. O seu Pruchak, está aqui o seu Pruchak, e o seu Antônio Morró, né? Que era daqui, ele foi o único representante aqui de Campinas no encontro que a gente fez lá em São Bernardo do Campo. Tá? O seu Pruchak, ele era da engenharia, e ele que me deu o livro Quebra-Canela autografado, né? Eu tenho minha coleção de livros autografados, da Major Elza e vários outros. E a dona Célia, ela é filha de um ex-combatente de Recife. E aí esse livro foi difícil achar. Eu achei em algumas monografias a referência, eu não achava para comprar, eu só fui achar no sebo em Recife. Mas não ia dar tempo de o livro chegar para a palestra. Ela tirou foto de todas as páginas do livro e me mandou, e eu peguei pelo celular, passei o texto todo para o PDF e montei o livro em casa. Um dia ele vai chegar em casa, mas já está escaneado. E a bibliografia está aqui, eu não quis fazer seguindo a sequência normal, né? Porque eu não gosto de fazer as coisas normais. Esse do Major André também é autografado, tá? É das comunicações da Segunda Guerra. Esse aqui do Marechal Machado Lopes, que foi o comandante da engenharia. Essas duas do Lira Tavares, é interessante. O Lira Tavares, além do codinome dele, Anelita.
Ele participou da FEB, mas ele não foi para a Itália, era do Estado Maior da FEB no Brasil. Aqui é de um tenente, do tenente Paulo Nunes Leal, que era um tenente da primeira companhia, da segunda seção da primeira companhia. O relatório deu o 1 e o 2, tá? O 1 não fala muita coisa, o 1 fala das missões anteriores na Itália. O manual de Minas americano e o manual brasileiro. As imagens são as mesmas, só a diferença a tradução, tá? Esse manual é da época, tá? O quebra-canela, como eu já falei, e esse último aqui, Engenharia Militar Brasileira, um dos escritores aqui é um coronel amigo meu, que serviu comigo lá no comecinho que eu me formei, e fala muita coisa da engenharia de Guerra do Paraguai, da engenharia em geral. E é isso. Isso aqui é o vade-mecum de engenharia. Então, para saber se o militar é de engenharia, primeiro não pode ser muito bonito. E depois ele anda com isso daqui, é igual a Bíblia do engenheiro. Eu estava falando com o Eduardo, não tenho certeza se é da época da guerra, mas tudo indica que os americanos fizeram isso na época da guerra e a gente usa até hoje. Tem tudo que vocês pensarem, até tabela de mergulho, explosivos, tudo que pensar tem aqui. Flávio, muito obrigado pela sua seu grande conhecimento para a gente, só tenho a agradecê-lo. E eu queria, nesse momento, agradecer a nossa diretoria também da associação. Queria chamar a Liliana, para a Liliana fazer a entrega do certificado para você. Liliana é nossa secretária. Algumas direções. Uma década. Atravessando o Rio Paraíba, no meio de cordas. A maioria deles não sabia nadar, isso que você comentou, e que era uma coisa estressante, eles ficavam às vezes amarrados em corda para não subir na correnteza do rio. Ele falou, chegamos lá, tinha uma ponte americana que era uma passadeira, então a hora que você falou isso, me lembrei bem das palavras dele, né? E como a engenharia era um facilitador, né? Então, realmente é uma coisa que eu tinha isso guardado, mas não tinha visto nunca como era isso. Então, foi um revival assim, da memória, foi muito interessante. Muito obrigada pela sua palestra. Quem quer fazer mais uma pergunta? Claro. Pode complicar aí. Nelson estudou um questionário só para pergunta. Tinha mais alguém. Na verdade, não é uma pergunta, é uma consideração e um agradecimento. Porque enquanto eu vi você falando das pontes, eu vim aqui no diário do meu pai e pesquisei se tinha ponte 7 de setembro, ponte carioca ou algo do tipo. E localizei um trecho em que ele fala que ele acabou de passar sobre a ponte carioca. Então, eu queria agradecer a engenharia da FEB, né, representada por engenharia aqui hoje por você, porque meu pai pôde passar no dia de mudança do posto de comando. Para quem não sabe, ele ficava no posto de comando de observações, era tenente. E o posto de comando de tempos em tempos precisava trocar de lugar, né? E uma questão estratégica. E nesse dia ele saiu do posto de comando de Monte Magno para o posto de comando de Camaiore.
e coincide com as suas datas. Aqui está 24 de agosto, que ele relata isso, de setembro, desculpa. E é exatamente por setembro que você comentou que eles fizeram a Ponte Carioca, né? Eu acho que o mais legal é quando a gente começa a juntar e a história se Exatamente. Né? Ligar as histórias é interessantíssimo. Então, eu não sei se tem mais perguntas, mas se me permitirem, eu queria ler esse parágrafo, né, que está casando histórias aqui hoje. A pequena vila, já saindo de Monte Magno, tá? A pequena vila, talvez nem isso, mais um agrupamento maior de casas ao longo de uma parte da estrada, com sua igrejinha fica para trás. E carregado de tralhas, cada vez crescendo mais o que temos de levar, agora são alguns livros de medicina que eu encontrei em uma casa abandonada. Lá se vai a macaca é o jeito dele, para quem não sabe, para o norte, para o desconhecido, para debaixo das vistas inimigas. Sim, porque como disseram os próprios desertores que eu interroguei, o alemão de Monte Prano vê tudo o que se passa em Camaiore. Todo o movimento que lá se executa e só não atira devido à distância e à pouca vontade com que lutam. Vamos, pois, para a baixada dominada. Qualquer coisa como para a boca do lobo. Morrer de graça, onde as granadas diariamente não cessam de cair. E vai ao meu lado, capitão Aldo, a dizer que morrer assim é morrer de graça. E que não há necessidade de um PC de batalhão estar em ponto que pode ser atacado e que não tem defesa contra bombardeio. Quase nem posso prestar atenção a isso, pois vou preocupado com o volante e com as muitas curvas pitorescas que a estrada apresenta. Estamos descendo em Camaiore, já uma vila bem grande que está à vista. Passamos pela Ponte Carioca, que os engenheiros brasileiros construíram em substituição à que os alemães destruíram. E entramos em gostosa avenida arborizada que vai até a cidade. Isso, em tempo de paz, deveria ser muito gostoso. Quem vai ser falar alguma coisa? Pessoal, tinha muito mais coisa, mas não cabia nos slides. Eu estava preocupado que ia demorar muito. Eu até olhei agora, não atrasou tanto, né? Mas ia demorar muito mais. Mas tinha muita coisa interessante. A engenharia é pouco estudada, tá? Pouco. Eu perguntei para todo mundo, muita gente me ajudou, tá? Me mandou foto aqui. Mas eu perguntei para o Coronel Durval e ele falou: olha, é o que tem na minha página. Tem uma página, 3 fotos. Tá? Para todo mundo que eu perguntei, não é uma coisa que se estuda isso. Porque não foi a engenharia que ganhou. Lógico que não, a engenharia só ajudou a levar o pessoal que ganhou. Né? Mas era isso, então, ninguém. E aí algumas coisas a gente vai pegando no ar. Foi falado dos índios terenas. Os índios terenas, a maioria foi com o Nono Becom. E conforme a Major Elza falou, eles foram os primeiros a aprender a esquiar. Tinha foto da escola de esqui, mas se eu falasse também dos índios terenos, a palestra ia acabar, né? Outra coisa interessante que eu lembrei, tinha japonês também, né? Tinha um sargento japonês, e a companhia de engenharia, que a primeira companhia foi do primeiro escalão que eles foram fazer treinamento, era uma companhia só de descendente americano, descendente japonês, separado também. Do mesmo jeito que tinha a brigada dos búfalos, né? Tinha um batalhão de engenharia só de japonês. Você conseguiu identificar as viaturas que foram utilizadas? Então, 2 perguntas. As viaturas, e se você tem um referencial das baixas, o número de tomas
Eu até, uma vez alguém me falou que proporcionalmente as baixas da engenharia tinham sido maiores da infantaria. Eu fui levantar, fiz as contas e não tem como vencer as baixas da infantaria. Eles realmente estavam mais à frente. No livro é comentado isso, nos 2 livros que estavam ali, fala isso, que não tinha, que os infantes realmente pegam a maior carga mesmo, não tem jeito. E a das viaturas, não, o problema é esse, não tem fotos. O que tem é os modelos americanos padrões. Então o caminhão ele podia ser Continental, podia ser CKW. Então o que acontece? Eles tinham um modelo do caminhão, mas só que procurando um modelo, como não tinha foto específica do batalhão de engenharia brasileiro, eu procurava fotos pelos relatórios americanos. Então tinha caminhão basculante CCKW e tinha Darmond. Então é isso que o trator, a mesma coisa que a gente comentou. Poxa, então está escrito que é um tanque. Não, não é, é um trator comum. Então era isso, o difícil das viaturas era isso aí. Agora, Jeep, Dodge Commander tinha, né? Que os Commander pelotão tinha. Quando você é de companhia? Existe uma foto dos Darmond da Fred. Basculante? É. Ah, então, Eu vou ver se eu acho. já vou para a palestra do Nelson. Mais alguém tem uma pergunta do Flávio? Não. Flávio. É juiz. Aviso para vocês, não esqueçam de assinar o livro de presença. E nós estamos com a campanha de angariar o maior número de sócios para nós podermos nos manter. Para quem quer ver essa informação, nossa anuidade custa R$300 por ano, R$25 por mês. Esse é o valor que nós temos mantido a associação na parte básica e a parte da lojinha também tem nos ajudado bastante em termos de custo, principalmente na expansão do museu. Outros expositores, parte de vidro, são coisas que nós não conseguiríamos fazê-lo somente com as mensalidades dos sócios. Então, quem quiser se filiar à nossa associação, nós agradecemos de coração, porque nós precisamos levar essa história avante. É isso aí. Agora vamos conhecer o Flávio. Por favor. Convido o pessoal para o nosso cantão. O pessoal fora. Marina, por favor, um pouquinho. Marina é vice-presidente da associação. Tem alguma canção de engenharia da pele? Canção? Não. Engenharia é do chão. Tem tempo de cantar. Claro, uma lembrança da associação não é um presente, é uma lembrança. Tá? Parabéns. Se quebrar a